que deixou o seu lar, a preocupação que alguém está doente, e assim por diante. Tem pessoas que chegam também com o coração armado dentro da casa de Deus. Tem pessoas que chegam com o coração não querendo dar paz do Senhor para ninguém. Tem gente que chega que não quer sequer guardar a palavra. Mas ontem, lá na igreja, nós ouvimos um irmão que pregou a palavra do Senhor, e ele disse que vim para a casa de Deus não por obrigação, mas por uma vontade de querer estar na presença do Senhor, de querer estar louvando a Deus, de querer estar ouvindo a palavra do Senhor e principalmente guardando a palavra de Deus no coração. Porque a pergunta que foi feita no final foi: o que nós temos feito, pastor Evandro, com a palavra que está sendo ministrada a cada domingo, a cada quinta-feira neste lugar? Você tem usado a palavra para a sua vida? Você tem usado a palavra para a sua família? Você tem usado a palavra para modificar você? Ou simplesmente a palavra entra nos seus ouvidos, sai pelo outro, mas não desce ao seu coração? Por isso a importância de nós, quando estamos dentro da casa de Deus e estamos querendo ouvir a voz de Deus, nós nos dispomos a ficar com o coração aberto para dizer assim: Senhor, nesta noite eu quero que a tua palavra entre nos meus ouvidos, mas desça ao meu coração. E eu abro o meu coração para ouvir a palavra, guardar a palavra, ser sustentado pela palavra, porque a palavra muda, a palavra revela, a palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra é que nos traz a revelação das coisas de Deus. A palavra do Senhor é que disse Jesus: se conheceres a verdade vos libertará. E nós somos libertos pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos amigos que estão nos visitando nesta noite, nós queremos dizer também que se sinta à vontade. Deus te trouxe aqui para ouvir algo da parte de Deus. Então abra o seu coração e deixe Deus falar contigo no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, todos nós temos, mas de forma figurada, entendam bem, todos nós temos um livro, e do livro da nossa vida, todos os dias nós escrevemos uma história. Todos os dias é como que pegássemos uma caneta e disséssemos assim: o que vou fazer hoje? E começássemos a escrever nesta página em branco do nosso livro. Todos os dias é como Deus te dá uma oportunidade para que você pudesse, ou que você aprendeu com seus erros anteriores, e quando você estiver escrevendo o seu livro, você não dizer assim: eu vou escrever que eu vou hoje brigar com meu esposo. Não, peraí, isso aqui já vi que escrever desse jeito não é bom. Hoje eu vou escrever que eu vou chegar atrasado no trabalho. Não, também não é bom. Eu creio que essas coisas que nós escrevemos no passado, Deus nos dá sempre a oportunidade de, quando nós abrimos os nossos livros, ou melhor dizendo, quando nós abrimos o nosso livro, da nossa vida em particular, a gente possa escrever nele somente coisas boas, somente coisas que nos aproximam e nos levam mais à presença do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de pessoas passadas, quando nós lemos sobre a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, de Pedro, quando nós lemos as histórias antigas, a gente aprende, vendo nas Escrituras, o que estes homens escreveram, o que estes homens passaram e o que estes homens nos trazem como exemplo a ser seguido ou como exemplo a não ser seguido. Todos eles tiveram seus erros, todos eles tiveram seus percalços da vida, e isso também, irmãos, cabe a nós, porque todos nós já erramos, todos nós também já passamos por momentos difíceis na vida, todos nós estamos procurando sempre acertar, mas por que não acertar ao lado do Senhor, que é bem melhor? Por isso, quando a gente reflete,
quando a gente medita na vida deste homem, e durante já 6 terças-feiras, é a sétima campanha, né? Sétima, é claro, é o 7º mergulho, é óbvio. Então, durante 6 quintas-feiras anteriores, vocês observaram e têm visto os mergulhos de Naamã. Mas o que é que este homem traz para a minha vida? O que é que este exemplo de mergulhos e de tanta explanação traz para a minha vida? O que é que eu posso mudar vendo isso? Porque quando nós lemos uma história bíblica, quando nós lemos algo vindo assim, irmãos, da parte de Deus, falando para nós, a gente diz assim: eu li a história maravilhosa. Uma menina, um rei, um homem, um profeta, mergulhos, cura. Mas e para a minha vida? O que é que eu trago isso para mim? Por isso que todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, por mais que ela tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, a gente precisa ver o que Deus quer falar conosco a cada manhã, no seu devocional, quando você acorda de manhã, quando você vai ler a sua palavra bíblica, quando você medita nela, quando você dobra os seus joelhos e ora e diz: Senhor, me dá um bom dia. Esse é o seu devocional. E a partir daquele momento você começa a perceber, a entender e ver os planos de Deus para a sua vida, como foi na vida deste homem chamado Naamã. Por isso, irmãos, a história é belíssima. E nós vamos meditar um pouquinho em cima daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração para tratar com vocês nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assentados mesmo como estamos, vamos ler a palavra do Senhor. A leitura já é bem tradicional, devido a 6 quintas-feiras passadas. Mas os irmãos sabem que se encontra no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. É você que manobra? Ok. Me acompanha ali de raciocínio, tá bom? À medida que eu for falando, você vai passando os versículos dentro do texto bíblico. Bom, conto contigo, tá? Para me acompanhar direitinho. Amém? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, claro, a sua senhora: antes o meu senhor, falando de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela não falou do rei, ela disse o profeta. Ele o restauraria da sua lepra. Não que o profeta tenha poder para tal, porque o poder atribuído a qualquer homem vem sempre de Deus. Amém? Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ao rei Abinadab, esqueci o nome do rei agora, mas não importa, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei, vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, que era Jorão, e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. O equivalente, irmãos, hoje, em torno de $4.000. Era isso a quantia que este homem levava quando nós transformamos o ouro e a prata e convertemos isso para os dias atuais. $4.000 aquele homem estava levando lá para Israel. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo eu chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cures da sua lepra. Ora, irmãos, a confusão já praticamente instaurada aí, né, entre dois reis. Um recebeu a notícia e manda a carta para o outro rei, dizendo: cura ele.
E agora, o que vai acontecer? Vamos prosseguir? Diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, o que acontece, irmãos? Havia muita guerra entre os sírios e os israelitas. Antes disso já havia havido uma guerra extraordinária entre eles. Logo depois ainda teve mais guerra. Nesse tempo de paz agora, o rei recebeu uma carta dizendo: cura o meu comandante, cura o homem que eu estou te enviando. Como o rei sabia que não tinha nenhum poder para tal, ele pensou assim: ele está buscando ocasião contra mim. Esse rei está dizendo assim: se você não curar, eu vou entrar em guerra contra você. Perceberam? Todo o contexto agora. Disse mais o seguinte: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu morava numa casa a aproximadamente 12 quilômetros de Israel. Israel era Samaria, Judá era o reino do sul, Samaria, né, lá em Israel era o reino do norte. Ele chegou em Samaria, ele morava cerca de 13 a 14 quilômetros, 12 a 13 quilômetros perto de Samaria. E disse assim ainda, e a notícia ocorreu, né, não foi no mesmo instante, não tinha WhatsApp naquela época. Gente, deixa eu mandar uma mensagem para Isaías, para o Eliseu, que Eliseu, está tendo um bafafá aqui, o negócio está ficando difícil. Eliseu, olha, corre, só corre. Aí ó, mensagem chegou e o Eliseu viu, manda o cara vir aqui que eu dou jeito. Não, foi assim. Chegou lá, né, com toda a caravana, com tudo e tal, ele deu e ficou aquela, vou dizer assim, a língua solta correu, né, no meio do reino, e chegou aos ouvidos de Eliseu. Então ele disse isso: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, uma forma de se humilhar, na realidade. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Igreja Evangélica Deus de Israel. Aleluia. Tudo a ver, né? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa do rei. E pelo motivo dele ser o general, o comandante, algumas outras versículos bíblicos nos dizem que estes homens, eles eram poderosos em riquezas, não somente no poder de mandar, mas também eles eram homens ricos em money, tinha muito dinheiro. Então ele chegou lá com toda uma pompa. Se hoje fosse, ele chegaria aqui talvez numa baita de uma BMW, pararia aqui na porta, né? Os seguranças o rodeariam, ficaria aquele bafafá ali, o irmão dizia assim: meu Deus, quem chegou aqui? Foi Bolsonaro? Não, foi Lula? Não, quem foi que chegou? E tal, aquela confusão toda. Mas era um cara que tinha muito poder. E ele chegou na porta de Eliseu e, vamos lá, veio, pois, isso mesmo? Vamos embora. Então Eliseu lhe mandou, não, volta agora. Obrigado. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Eu não quero me estender muito até o final da leitura, porém eu vou me deter até este versículo. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, olha os pensamentos de Naamã vagando, olha os pensamentos de Naamã vagando, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Deus querido e eterno, aplica a tua palavra aos nossos corações, Senhor, que nós possamos, ó Pai, entendê-la, compreendê-la, que essa palavra possa impactar as nossas vidas e causar mudança no nosso ser, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é sobre a lepra de Naamã. Quando nós vamos entender um pouco a lepra.
A lepra era caracterizada por manchas no corpo naquela época. A lepra naquela época não tinha cura. Não era como a hanseníase de hoje, que tira pedaços do corpo. Cai a orelha, cai os dedos, cai o lábio. A pessoa começa a perder parte do corpo. Naamã, diz a Bíblia, que segundo o que era caracterizado naquela época como lepra, se ele tinha manchas no corpo, já era dito como lepra. Ok? Então Naamã, ele, quando botava o seu uniforme, ele tinha as mãos inteiras, ele tinha o rosto inteiro, ele andava normalmente. Aquele homem, ele se achegava para os seus amigos e ninguém dizia para ele que ele tinha uma lepra. Aquele homem chegava para as pessoas e dizia assim: mas você é um comandante honrado, você sai para as batalhas, mata muita gente, você é uma pessoa que tem aos olhos do rei, você é sempre bem visto, bem visto. Isso era a vida de Naamã perante a sociedade. Ele mostrava algo que não era. Mas quando ele chegava no seu familiar, quando ele chegava na sua sala, no seu quarto, ele tirava então a sua armadura, colocava os trajes de casa, que geralmente a gente, quando sai na rua, a gente coloca uma calça, um tênis, uma camisa e sai. Em casa a gente põe aquela camisetinha de fazer academia, né? A gente põe um short em casa, fica mais à vontade. A mulher, nossas esposas sabem como nós somos em casa. Não adianta você tentar enganar lá fora, porque quem te conhece dentro de casa é sua esposa. Ela sabe quem você é, do jeito que você fala, do jeito que você trata, do jeito que você lida, do jeito onde está as tuas enfermidades. A tua esposa sabe. Da mesma forma, o teu esposo, ele sabe como é que você é dentro de casa. Lá fora você pode dizer até quem você é. Lá fora você pode demonstrar quem você pensa que está demonstrando. Mas dentro de casa, aleluia, Deus sabe quem você é. Aleluia. E aquela mulher, ela tinha uma serva, uma empregada. Na realidade, na época, uma escrava. E era natural, irmãos. Não pensem que isso era loucura. Porque todas as vezes que uma nação lutava contra outra nação, os homens eram mortos. Às vezes, muitos animais também eram mortos, principalmente os cavalos. Mas as mulheres eram trazidas para fazerem parte dos haréns do rei, ou para fazerem o serviço doméstico do lar destes imperadores. Dentre eles, quando Naamã sai a uma luta, sai a uma batalha, nos diz até isso, né? Nos diz isso lá, que Naamã, ele saiu para a batalha. Me acompanha orando ali, raciocínio. Olha aí, né? E os sírios, e levou, irmãos, com ele o que? Uma menina. Cadê a menina que eu não estou vendo aí? Olha, estou no versículo 2. Olha aí. E saíram as tropas da Síria e levaram presas uma menina. Era natural. Aquela menina começou a trabalhar, mas ela começou a ver as coisas que estavam acontecendo dentro da casa. Aquela menina começou a observar que aquele homem saía na maior pompa, na maior armadura, mas quando ele chegava que tirava, ela via nele manchas. E ela buscou oportunidade para falar com a sua senhora sobre algo que estava para acontecer lá na frente. E quando a gente começa a entender essas coisas, irmão, a gente precisa sempre perceber as oportunidades que Deus está nos dando para falar que ainda existe um Deus sobre esta terra, que existe um Deus que salva, que cura, que liberta, que dá vida, um Deus que transforma, um Deus que limpa, um Deus que faz algo acontecer. Mas para isso poder acontecer, é como nós cumprimos o rito de Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não falarmos, se nós não abrirmos a nossa boca, quem o conhecerá? Quem saberá que existe Deus? Quem saberá que existe o Senhor? Se nós não abrirmos a nossa boca e falarmos. Porém, aquela menina, ela tinha crédito perante a sua senhora. O seu comportamento era de uma serva de Deus. O seu comportamento era de alguém que tinha conhecimento de Deus. A maneira que ela se vestia, a maneira que ela se expressava, a maneira que ela lidava, ela não varria a casa e dizia assim: minha senhora não está vendo, vou colocar debaixo do tapete. Não faz isso.
Porque quem é servo de Deus, irmãos, quer sempre fazer o melhor para o Senhor. Para o Senhor. Ah, eu sou doméstica. E daí, irmão? Glória a Deus pela sua vida, porque você está cuidando de uma casa sempre limpinha, arrumada. Quem é que cuida da sua casa? Olha, aquela menina ali. Mas ela é uma crente da igreja. Olha, eu nunca vi uma pessoa que trata tão bem as coisas dessa casa. Eu não vou perder essa menina por mais nada. Não vou perder essa senhora por mais nada. Tem gente que trabalha 20, 30 anos numa casa, porque a pessoa sabe o que ela faz, e ela faz bem feito. O bom testemunho daquela menina, irmãos, foi de algo fantástico. A credibilidade que ela tinha perante os seus senhores era algo, irmãos, que elevava a presença do Senhor. Por isso bastou ele dizer assim: quem dera, se fosse possível, meu Senhor, ir para Samaria, porque lá existe o homem de Deus que pode curá-lo. E aquele homem, quando ouviu aquilo, disse assim: essa menina não é qualquer uma. Essa menina não é aquela que fala mentira. Não é aquela menina que diz assim: fala que eu não estou. Não é aquela menina que diz assim: olha, não vou passar em frente desse mercadinho não, que eu estou devendo esse mercadinho aí, deixa eu passar para o outro lado da rua. Não era assim não, irmão. Ela tinha bom testemunho perante a sociedade, perante a sua casa, e quando ela abria a boca para falar, ela tinha credibilidade. Credibilidade. Está faltando isso no meio do povo cristão evangélico brasileiro. Está faltando isso. Tem muita gente que diz que vai, mas nunca aparece. Tem gente que diz que vai vir, mas nunca chega. Tem diz que vem, tem pessoas que dizem que vão estar junto, mas na hora, irmãos, que o negócio aperta, é a primeira a correr. Lembre-se dos apóstolos: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te deixar, mas pode acontecer, pode vir que eu estou junto. Deu um beijinho, apareceu um monte de gente com uns pedaços de pau na mão, tocha na mão, perna para quem te quer. Rápido. E Jesus, não tinha um monte aqui do meu lado, correu, mudou. Não, irmãos, nós continuamos, infelizmente, desse jeito. A gente acaba fazendo algo que não agrada ao Senhor. Por isso que quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, por isso que quando nós tomamos a decisão de sermos discípulos do Senhor, existe uma grande diferença hoje entre pessoas que são crentes, entre pessoas que são católicas, entre pessoas que são evangélicas, mas só são de nome, não são de vida com Deus. Por isso, vida com Deus, o nome muda. Eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou católico, eu não sou espírita. O que você é? Eu sou discípulo de Jesus. E quem é discípulo obedece. E quem é discípulo quer fazer a vontade do Senhor. Esta menina então fala para Naamã: meu tempo está correndo, irmãos, e eu não posso, a linha de raciocínio tem que seguir. Mas vocês estão acompanhando direitinho? Amém? Eu quero que você saia daqui hoje com esta palavra. Não adianta eu chegar aqui, irmão, dar 10 pulos, quebrar essa lâmpada. Não adianta. Toca no teu irmão, bate nele, faz ele dar glória a Deus. Não tem, irmão. Eu acho que a palavra do Senhor ela tem que ter primazia no nosso coração. Entendimento para compreender e colocá-la em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, que quando nós ouvimos esta palavra, a gente tem que começar a entender isso. A menina, ela tinha credibilidade. Como que está a minha e a sua credibilidade lá fora? Porque aqui dentro é fácil ver o pastor de gravata, os irmãos tudo assim, vai dizer assim: santo homem de Deus, está com armadura. Mas quem conhece ele é a esposa dele, na casa dele. Aleluia. Mas ela sabe o esposo que tem, né? Aleluia. Porque, irmãos, primeiro que para estar aqui em cima é chamado de Deus. Eu gostaria que até os jovens da igreja
vocês se despertassem, porque essa geração está indo embora, irmãos. 55 anos, 40 e pouco, 50 anos, né? 60, 52. 52, 72? Rapaz, você está bem. Se eu chegar assim, eu vou estar de boa demais, velho. Glória, aleluia, né? Mas essa gente pode. 50 anos, né, irmão? Essa geração, irmão, está indo. Quem vai substituir eles? É você, meu jovem, que está sentado aí no banco dessa igreja. Procure seminário, procure estudar a palavra. Diga para o seu pastor: eu quero ser pastor, eu quero ser da casa, eu quero ser pastora, eu quero estar na tua casa louvando o teu nome. Porque não é fácil, irmãos. Mas vamos nos ater à história. Glória a Deus. Quando eu olho para Naamã, olhe comigo. Eu olho para Naamã e vejo um homem leproso, aqui na minha frente. As manchas no seu corpo, manchas nos braços, manchas no peitoral, manchas na coxa, mancha até uma parte aqui do braço. Ele está cheio de manchas. Mas deixe-me aprofundar as manchas. Essa mancha está começando a entrar no corpo de Naamã. A lepra da pele começa a entrar no seu corpo. E daqui um pouco mais, ele não sente que a sua mão está com hanseníase, que é a lepra propriamente dita. Eu já fiz trabalho no centro de leprosos do Rio de Janeiro. E é terrível, irmãos. Quando você olha pessoas que têm a hanseníase, a lepra, e perdem a sensibilidade, perdem tudo, é algo terrível. E ali nós entrávamos, levando cestas básicas para aquele hospital, né, e era tremendo ali. Mas, quando eu olho para Naamã e vejo isso nele, eu faço então uma comparação. Eu pego a lepra de Naamã e transformo ela no pecado. O pecado está na humanidade. A humanidade não sente o pecado que tem. Aquilo começa a vir sobre a pele deles. Aquilo começa a vir sobre a nossa pele. Porque diz a Bíblia que nós também somos pecadores diante do Senhor. Mas pecadores que não vivem na prática do pecado. Pecadores que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando Naamã tem esta lepra, eu a comparo a uma lepra do mundo. Esta lepra, irmãos, começa a vir somente com uma pequena mancha. Sabe quando você olha para uma mulher no trabalho? Você está ali, o irmão está barbudo, mas é só uma comparação, pelo amor de Deus. Ainda vai ter, né? Está ali o irmão, aí eu olho para ele olha para mim, tá, não sei o que, eu sou mulher, tá assim, né? Porque ser mulher é comparação. Ele se olha aqui, ó, me escuta aqui, mais fácil. Eu olho para ela, estava ruim de olhar para o irmão, estava complicado, estava puxado. A casinha, eu e minha filha, olha para mim, aí está lá no trabalho, a gente não se conhece. Mas aí eu olho para ela olha para mim. Eu olho para ela olha para mim. A cada dia, aquilo começa a ficar na pele. E se daqui um pouco, aquilo começar a entrar no meu coração, vai ser gerado o pecado. Eu não posso deixar o pecado ser concebido, porque o pecado todos nós temos. Naamã tinha o pecado, a humanidade tem pecado. A humanidade traz consigo o pecado. O pecado gerado desde o jardim do Éden pela desobediência de Adão e Eva. Primeiro de Eva, segundo Paulo, depois de Adão, porque foi Eva que induziu Paulo a comer daquilo que não poderia ser comido. Ok? Mas o pecado, irmãos, ele gera assim. O pecado não vem assim, ó, eu vou te pegar. Eu te peguei. Não é assim. Aquilo vai crescendo, é como uma lepra que vai crescendo dentro da pessoa, e daqui a pouco ela não sente mais, daqui a pouco cai a vontade de ir para a igreja, daqui a pouco cai a vontade de ler a Bíblia, daqui a pouco cai a vontade de orar, daqui a pouco cai a vontade de dizimar, daqui a pouco vai caindo as coisas que Deus colocou no seu coração para serem seguidas e primordiais na vida de qualquer crente. Vir para a igreja, irmãos, é coisa de crente.
Ouvir a palavra é coisa de crente. Dizimar é coisa de crente. Ser fiel a Deus é coisa de crente. É coisa nossa, não é coisa lá de fora. Lá de fora eles não querem nada com Deus, as pessoas vivem o seu bel prazer. Mas aqui dentro, irmãos, a gente deve devoção, honra ao Senhor, temer ao Senhor de todo o nosso coração, como diz o salmista. Então Naamã tinha uma lepra, e aquela lepra corroía aquele homem. Aquela lepra tirava a paz dele. Quantas pessoas que estão aí fora que não têm paz no coração? Quantas pessoas que estão aí fora, por mais que tenham dinheiro, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, não tem um sono sossegado, como nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a causa de Naamã é a causa da humanidade, e precisa ser resolvido. Como? Buscando ao Senhor. Não há outra maneira de uma pessoa deixar o seu pecado para trás, nascer novamente, se não for por Jesus Cristo e pela sua palavra. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos de noite, diz a Bíblia que ele pergunta: Senhor, como eu posso nascer de novo? Acaso vou adentrar no ventre da minha mãe novamente para nascer de novo? Aí Jesus, sabendo da ignorância do homem, irmão, porque o homem não tem conhecimento da palavra, a não ser dado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem tinha um conhecimento da Torá, aquele homem tinha um conhecimento de alguns livros, mas ele não tinha a profundidade, ele não tinha, vamos dizer assim, queridos, a intimidade de andar com o Senhor. É aquilo que Jó nos escreve: Senhor, eu te conhecia pelo ouvir, agora te veem os meus olhos. Isso é conhecer a Deus. Quando Nicodemos vê isso, aí diz: olha, você tem que nascer de novo, né? Então a pessoa, irmão, precisa ter um novo nascimento. A pessoa precisa ter uma nova vida com Cristo, porque Paulo diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Olha, irmãos, a história de Naamã, como coadiz, como está interligado o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Eis que você tem que se lavar na água do Espírito Santo, para você se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Porque se a palavra de Deus nos lavar, se a palavra de Deus nos purificar, irmãos, aleluia, nós somos considerados filhos de Deus. Aleluia. Evangelho de João, no seu capítulo 1, no versículo 12, diz isso: que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, então, vamos prosseguir na história. Vocês estão acompanhando direitinho? A gente dá uma voada assim, mas a gente volta de novo para o texto, porque o texto é o principal. A gente tem que se ater ao texto que nós lemos. Diz a Bíblia que Naamã, então, era o comandante, tinha uma menina escrava que falou para ele buscar o profeta. Ele não sabia quem era o profeta, mas diz a Bíblia que ele foi para Israel. Quando chegou lá em Samaria, ele procura o rei, e quando ele procura o rei diz que não podia fazer nada por ele. Mas a notícia chega aos ouvidos de Eliseu, e Eliseu diz assim: manda que ele venha até a mim. E quando, irmãos, aquele homem, ele vai se encontrar com com Eliseu, diz a Bíblia que quando ele chega lá, cadê o versículo? Varão, me acompanha ali de raciocínio. Isso. E sucedeu que, lendo o rei a carta, passa mais um pouco. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as suas vestes? Deixa vir a mim, estabelece que é o profeta de Israel, vai mais um pouco. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Paramos aí. O homem chega lá e para uma pompa gigantesca. Cavalo, todos os seus súditos, todos os seus que acompanhavam, uma riqueza extraordinária, muita prata, muito ouro.
E parecia que se nós parássemos de ler aí, se a história parasse aí, nós iríamos ficar pensando assim: será se Eliseu aceitou? Será se Eliseu deixou-se levar por tudo aquilo? Cuidado, queridos, isso vem também para mim. Cuidado com o que é nos oferecido lá fora. Tem gente que é crente, que é crente, que é crente. Quando chega no carnaval, ele vai pelaquela pompa das purpurinas, e aí, meu filho, só Deus. Mas é uma vezinha só no ano, podia ser de 10 em 10, meu irmão. As coisas vão te envolvendo. As coisas, irmãos, do mundo, elas querem, sabe, fazer com que você perca o foco da tua fé maior, que é no Senhor. As pompas do mundo que estão aí fora, as coisas que querem nos envolver. Olha, vou te dar um emprego, irmão, vou te mandar para os Estados Unidos, tu vai ganhar muito dólar, mas presta atenção, lá não tem crente não, lá tu vai trabalhar para mim no meu centro, tu quer? Oh, é pompa, mano. É dinheiro, não quer? Tá tranquilo? Glória a Deus. Irmãos, convicção de crente, de servo do Senhor, é algo que precisa estar, amarrado aqui, irmão, não pode fugir. Mas pode vir com a oferta que for. Vai me tirar da presença do Senhor? Não quero. Vai me levar para longe da igreja? Não quero. Vai me levar para longe da minha família? Também não quero, a não ser que ela me acompanhe. Então, ele fez uma perspectiva. Aquele homem parou e pensou assim: ele vai me receber, ele vai ver, ele vai fazer algo extraordinário. E olha, irmãos, que diz a palavra que Eliseu só ouviu a história. Ele não tinha visto o homem, ele não sabia nem quem era. Ele disse assim: quem é que está ali? É um comandante que veio lá da Síria. Eu estou parafraseando, que a Bíblia não diz isso. Eu gosto muito de ficar na Bíblia. Mas, parafraseando, né? Quem foi que chegou lá? Olha, foi um cara vindo lá da Síria, cheio de dinheiro, e ele quer ser curado. O rei estava desesperado lá, já rasgou as vestes dele, já botou milho no chão, se ajoelhou e tal, aquele negócio todo, e nada aconteceu. Diz para ele que ainda há homem de Deus neste lugar. Diz para ele que ainda tem uma pessoa que serve a Deus nesta terra. Aleluia. Diz para ele que aqui, quando eu falo, as coisas acontecem, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Se alguém chegar na sua casa, se alguém chegar na minha casa e dizer assim: eu vim para cá para você orar por mim. Tem uma pessoa endemoniada, lá o meu vizinho se endemoniou, está quebrando tudo, e a televisão dele foi 5 mil reais, já está quebrando a televisão, e vai lá, socorre que ele quebre. Pastor Evandro, pastor, corre aqui, pastor. Pastor, me socorre, pastor. Pastor, eu sei, pastor, que é 10 horas da noite. Pastor, corre aqui em casa. Não, Maria? Corre aqui, vem aqui. Ou você vai dizer assim: deixa eu bater aqui, ó. Deixe comigo, porque aqui tem o céu de Deus. Vai sair, não é por mim, é pelo nome poderoso do Senhor. Não é por mim, mas vai ser curado em nome de Jesus. Não é por mim, mas ele vai ouvir de Deus nesta noite. Aleluia. Ainda há homem de Deus na terra. Ainda há, queridos. Muitos podem estar fazendo das igrejas que estão querendo fazer. Pinta daqui, pinta dali. Nada pessoalmente contra, mas uma forma de expressão minha de dizer que estão fazendo muita coisa com a igreja evangélica. Outro dia eu vi um vídeo do irmão Pica-Pau. Vocês viram isso? A coluna no meio da igreja, o cara sobe, se agarra na coluna e fica lá. Foi eu que tenho Pica-Pau? O pessoal, irmãos, que bota aquela roupão branco, né? Nada contra, irmãos, as outras religiões. Nós temos também que considerar e ver que hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, queridos, em falar sobre isso. Mas existe, eu estou falando do povo evangélico, não estou falando deles. Eu não estou falando de quem frequenta outras religiões, mas quem está dentro da nossa casa.
Quem está dentro de igrejas pseudo, é bom ter um, né, camarada formato do nosso pseudo evangelho. Põe aquele roupão, aí começa. Daqui a pouco lá. Poxa, saio de lá para fazer aqui? Não adianta. Não adianta. O povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus, irmão, não se mistura com essas coisas. O povo de Deus tem discernimento do que é certo e do que é errado. O povo de Deus sabe muito bem, irmãos, como entra e como sai. O povo de Deus, irmãos, não faz escândalo. O povo de Deus, ele dá bom conselho. O povo de Deus fala o que é certo. O povo de Deus entende que as coisas acontecem porque é provisão e é da vontade do Senhor. Quando ele chega lá, Eliseu diz assim para ele: manda ele vir aqui, porque aqui ainda tem homem de Deus nessa terra. Ele vai para lá, recebe então do servo de Naamã a palavra. Vai, do servo de Naamã não, do servo de Eliseu. Vai lá no rio Jordão. E no Jordão você tem que mergulhar 7 vezes. Rapaz, o cara não saiu nem para falar comigo. O cara não quer o meu ouro, não quer minha prata, e ainda manda me banhar no rio Lamacento. Tá de brincadeira, né? Virou as costas e falou assim: não é comigo esse negócio. Às vezes Deus nos pede coisas que para nós não parecem serem boas, mas na realidade são boas. Vamos participar de uma campanha de oração. A pastora vem e fala assim: irmãos, 21 dias de joelho dobrado na igreja. Vamos orar. Não quero. Não é para mim. Aí Deus disse assim: no 22º dia eu vou te dar uma bênção extraordinária. Vou abrir uma grande porta para você. Só que você lá atrás disse: não, isso não é para mim. Aqui a gente entende na vida de Naamã. Isso não é para mim. Só que, como é bom ter bons conselheiros do nosso lado. Como é bom, pastor, o senhor ter os seus colaboradores do Evangelho do seu lado, principalmente a senhora, sua esposa, quando diz assim: acaso, se tivesse te pedido para tu fazer um estardalhaço, para tu fazer uma luta, para você brigar com outro homem, para você fazer isso, para você fazer aquilo, para você entrar numa guerra, você não faria? Aí ele: faria. Mas rapaz, o cara está te pedindo para você dar 7 mergulhos no rio, só porque é lá Lamacento você não quer ir? Ó meu rei, ó meu senhor, diz o baiano, né? Ó pai, ó pai, faz isso não, vai lá, ó meu rei, né? Aí, eu vou então. Aí disse já o pastor Edilberto, né? Que disse: o primeiro mergulho foi esse, o segundo foi esse, o quarto foi esse, assim por diante. E aí nós chegamos no 7º mergulho, porque meu tempo está acabando. E quando a gente chega no 7º mergulho, irmão, corre o negócio. Para vocês, está sendo uma eternidade. Para mim, eu queria falar mais 1 hora, sem brincadeira, mas não tem condições. Que eu sei que você amanhã trabalha e eu tenho que voltar para Taubaté. Vamos lá. Aleluia. O 7º mergulho, irmãos, que ele dá. Diz a Bíblia que quando ele mergulha pela 7ª vez, ele sai dali limpo. É óbvio que ele estava mergulhando provavelmente sem camisa. Ele botou só um short lá e foi mergulhar. Porque para ser visto que a pele dele estava como de um menino, é óbvio que ele estava sem camisa. E aí ele mergulha uma vez, na 7ª que ele sai de lá, diz a Bíblia que ele estava purificado da sua lepra, porque a sua pele se tornara como a de uma criança, como a de um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o sangue dele sendo derramado naquela cruz do Calvário, o sangue dele, aleluia, recaiu sobre a minha vida e tirou de mim o pecado. Aquilo foi sendo retirado, aquilo foi sendo tirado da minha vida, porque diz a palavra do Senhor que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
todo pecado. Não ficou restício de lepra. E não fica restício de pecado. Porque uma vez mergulhado na presença do Senhor e aceitando a Jesus Cristo como nós já o recebemos como nosso único, suficiente, nosso eterno Salvador, este pecado da lepra, o pecado entranhado em nossa vida, ele sai pelo poder poderoso do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, querido, ele não queria entrar nas correntes das águas de Deus. O Jordão, ele nasce na Galileia, no mar da Galileia. Ele percorre e chega no mar Morto, passa perto de Jerusalém. E então aquele rio, como ele é ali do deserto, ele vem trazendo muita lama, ele traz muita coisa dali. Mas é uma correnteza, é algo constante. É o Rio Jordão que não para. O Rio Jordão tem águas, irmãos, que eles, até hoje, o Rio Jordão que está bem abaixo da linha do mar, diz a Bíblia que aquele rio corre assim, ó. Corre, vai e desemboca lá no Mar Morto. São as águas do rio, das águas vivas de Deus. Não o Jordão que eu quero falar, mas fazer a vontade do Senhor é se entregar à sua vontade de prosseguir na vida. Porque tem gente que tem a vida parada, estática. Já estou bom, não quero sair, não quero ficar, do jeito que está, já está bom. E Deus está dizendo assim: mas eu tenho algo mais para a tua vida, eu tenho algo mais para você. Eu quero que você entre no rio e você se deixe levar, e você se deixe prosseguir. Não fique parado, vá, faça a minha vontade, porque eu vou operar na sua vida. Aquele homem, ele chega lá e ele mergulha. O seu pecado é levado. O seu pecado é levado. E agora nasce um novo Naamã. E a primeira atitude dele, querido, sabe qual foi? É porque a gente não leu, mas está lá na frente, varão. E diz que Naamã, ele, deixa eu ver se está aí. Então voltou o homem de Deus, não, está lá no mergulho. Vive o Senhor, em cuja presença estou, de que não, não, também não é isso. É voltando, mais um pouco. Mas eu não quero me prender agora à leitura devido ao tempo, mas dizer aos irmãos que ele mergulhou pecador e ressurgiu um servo do Deus Altíssimo. Ele mergulhou com o pecado da lepra, mas quando ele saiu transformado. O coração dele, irmãos, era como de um menino. Aqueles pensamentos malignos, aquelas coisas, irmãos, que, sabe, não agradava a Deus, tudo foi saindo da vida dele e sendo levado. Porque nós também temos que nos transformar como meninos diante do Senhor. Então a maior vitória de Naamã foi ele ter mergulhado no ímpio, mas ter saído dali um servo do Deus Altíssimo. Vitória completa da vida dele. Porque ele começou a dizer: ainda Deus, Israel, sirvo agora esse Deus, eu quero este Deus, eu quero adorar esse Deus. Os Baals ficam para trás, tudo vai ficar no mar do esquecimento, tudo vai ser deixado para trás. Eu agora quero ter a minha vida, seguir a minha vida, balizado na presença do Senhor. Aí diz, irmãos, o salmista, que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que ele não se afasta, ele não se deixa levar, ele não, sabe, coisinha na orelha, deixa a igreja, sai da igreja, tá bom, para que tudo isso? E as pessoas acabam sendo levadas por uma reunião de pessoas que querem te tirar da presença do Senhor. Isso não agrada a Deus. Aquele homem, então, ele começa a deixar e pensar: tudo isso ficou para trás, eu vou escrever a minha nova história. Eu vou escrever uma nova história para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo como não dá tempo? Porque eu chamei uma irmã para cantar, e o hino era do Fernandinho. Sabe aquele hino? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que dito foi, ouvirei de sua boca,
te abençoarei. Deus tem o melhor para mim. Porque Deus... Não, varão. Está tranquilo já, deixa boa. Fica em paz. Tá? Então, irmãos, quem é que transforma o vil pecador numa nova criatura? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem é que deu nova vida para Naamã? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem quer te mudar nesta noite? Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. A maior vitória não é ter BMW, por mais que você mereça. Amém? Não é ganhar 50 mil reais por semana. E olha que eu não sou nem jogador de futebol, que ganha 1,5 milhão por mês. Não é isso, irmãos. O Neymar agora é por dia, né? Por dia. O irmão está ligado no futebol. Irmão, o que acontece? A maior vitória, minha e sua, é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Senhor. Este é o maior milagre que acontece na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, por favor, e vamos orar. Aleluia. Gostaria que a igreja orasse ao Senhor. Orasse ao Senhor. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende muito bem. No dia 10 de julho de 1989, eu entrei na Igreja Batista Belém, no lado do Rio de Janeiro. Ouvi um missionário pregar a palavra. O missionário fez a seguinte pergunta: quem quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador nesta noite, levante sua mão. E naquela noite maravilhosa, tocado pelo Espírito Santo de Deus, levantei minhas mãos e digo: eu quero esse Senhor que cura a lepra. Eu quero esse Senhor que transforma vidas. Eu quero esse Senhor que vai renovar meu coração, vai me transformar em algo insípido, inodoro e incolor, em algo cheiroso e agradável e com cor diante de Deus. E eu fui transformado por isso. Então, queridos, de lá para cá já se fazem 34 anos que eu sigo você. Glória a Deus. E eu digo acertadamente que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Na minha vida. Se alguém nesta noite que gostaria também de, assim como eu, escrever uma nova página no livro da sua vida, que gostaria de tomar uma decisão agora e dizer: eu também quero ser uma nova pessoa para Deus. Eu agora quero receber Jesus Cristo como meu único, meu suficiente e meu eterno Salvador. Se alguém nesta noite está entre nós que gostaria de tomar esta decisão tão importante para a sua vida, ou se há alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que quer também tomar essa decisão de voltar aos caminhos do Senhor, eu gostaria de conhecer você. Alguém entre nós? Eu não posso me delongar muito devido ao horário. O irmão falou que era 5 para 9h30, são 9h30. Alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão hoje e dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador? Alguém gostaria de voltar aos caminhos do Senhor? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Podeis tomar os assentos. Aleluia. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar entre vocês, trazer a palavra. Talvez não era aquilo que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que foi aquilo necessário para você ouvir nesta noite. Amém? Obrigado, pastor, pastora, obrigado ao corpo ministerial da igreja. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós
queremos te exaltar, te glorificar, te bendizer, Senhor, por todos os benefícios. O que darei ao Senhor por todas as maravilhas? Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, pelas portas abertas, pela assinatura, pelo registro, pela arquiteta que o Senhor mandou, Senhor, e deu vitória. O serviço continuou, porque o inimigo não prevaleceu. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos cada vida que passaram por aqui, cada pregador, cada vitória, Senhor. Nós queremos te exaltar. O caderno de presença, os pedidos de oração, Jesus, toma frente, toma direção e dá vitória para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida.